Isa, tudo bom? Olha que Tudo chique bom? esse fundo com o logo, Ó, que te massa! arrumei, você viu? Muito Peguei o massa! cabelo, senão a gente só trabalha de pijama, né? Com a luz roxa, ficou muito legal esse fundo. Ah, da hora, eu tô adaptando aqui. Quando eu for fazer uns conteúdos, vão colocar esses É, não. fundinhos, assim. Porra, muito boa ideia fazer o logo ali no fundo. É, Ah, vou modelar. modela, modela, pode modelar. É fundo. E aí, Vai Isa, ficar legal. conta um pouquinho aí, pessoal, da onde você veio, como que você caiu no tráfego. Meu primeiro contato com tráfego foi em 2015, na verdade. Quando eu montei um e-commerce com um amigo meu, um e-commerce nerd, geek, assim, a gente vendia umas canecas nerds na internet. E assim, tudo que eu fazia, eu pensava, meu, eu tenho que fazer um negócio muito da hora. Então, tipo, eu fiz primeiro numa plataforma, eu não gostei. Aí veio um cara me ajudar, ele montou todo o site pra mim. E aí eu me preocupava com tudo, assim, sabe? Tipo, por exemplo, os e-mails que a gente mandava na lojinha lá, era tipo, as águias do norte vão levar os seus pedidos, os goblins já estão preparando, né? E aí eu comecei a trabalhar, a montar, tipo, fazia social media ali na loja, pra loja, né? E aí o pessoal foi gostando, né? Aí, como eu fiz faculdade de rádio e TV, eu manjava um pouco de design, manjava um pouco de edição de vídeo, gravar vídeo, né? Aí um Quando canal de foi? TV, Foi quando isso? foi em 2015, Aham, 2015. ah. Aí um canal de TV aqui da região que eu moro me chamou para trabalhar como produtora lá, né? E aí, por causa que como eu sabia, né, trabalhar na parte de rádio e TV e fazia social media, eles se interessaram. Aí eu fui, aí lá eu conheci bastante, comecei a conhecer bastante gente, né, na região aqui que precisava de social media, e o canal lá não fazia esse serviço, né? Aí eu comecei a pegar meus primeiros clientes de social media. Então eu mostrava lá para ele as artes que eu fazia, as coisas, e comecei a trabalhar como social media. Tipo, uns 2 meses depois que eu comecei a trabalhar como social media, eu já estava ganhando mais do que eu ganhava no canal, e o lucro era bem parecido assim com o que eu estava tendo na loja já nessa época. Aí eu falei assim, cara, esse negócio de prestar serviço acho que pode dar bom, né? Aí comecei lá, aí eu vi que eu precisava aprender mais, né? Porque, pô, você vai fazendo as artes, você vê que não dá tanto resultado, né? Você precisa colocar, impulsionar. Na época a gente falava muito de impulsionar, né? Aí, aí eu peguei, comecei a procurar, trabalhei em agência, né? E aí eu fui trabalhar numa agência pequenininha. Aí nessa agência, o que foi legal é que eu fazia de tudo, era só eu e o dono, né? Aí eu aprendi a fazer site, eu editava vídeo, eu fazia, meu, tudo. Toda a estratégia. E eu percebia que assim, os clientes, a gente, por mais que a gente fazia ali Facebook, né? Eu cheguei nessa agência e falei, meu, eu quero aprender a fazer campanha. Eu não quero mais ficar só fazendo arte, eu quero aprender campanha. E aí eu fui aprendendo lá com o dono, a gente fazia curso, aí eu descobri os cursos online, né? E aí eu comecei a estudar bastante. Eu falei, meu, eu quero ficar boa nisso daqui. Aí a gente, os clientes vinham, né, de outras agências e falavam, a gente fazia, eles faziam lá pra gente e a gente não dava resultado. Aí a gente começava a fazer campanhas de mensagens, a gente montava a estrutura de landing page, captação de leads para os clientes, que era mais do que as agências aqui da região faziam, né? Eles estavam muito mais preocupados com é, é, programação de post, criação de post só. Era uma coisa bem no começo, na real, assim, né? De onde Então, você é? eu sou de Suzano, Suzano. perto de Mogi das Cruzes, Sim, aqui é sim. Alto Tietê, São Paulo. Uhum. E aí, assim, a noção de marketing aqui era muito pequena, né? Então, o pouco que a gente fazia já trazia um resultado legal para o cliente, ele já ficava feliz, né? Só que eu via que aquilo ainda era muito pouco, né? Eu ainda estava assim, né? Não sabia nada ainda. E eu olhava assim, eu falava assim, meu, por que a gente não faz Google para os clientes, né? E eu olhava assim, pô, por quê, né? Aí o dono, é muito difícil, eu não sei fazer. Aí eu falei, meu, Google, aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, meu, se, por exemplo,
era uma rede de clínicas, por exemplo, né? A pessoa não está procurando isso no Instagram, não adianta a gente ficar fazendo conteúdo para Instagram para isso, né? Não faz sentido. Aí fui lá, aí eu fui para uma escola de Google lá em São Paulo, eu pesquisei melhor escola de Google Ads do São Paulo. Aí eu achei lá, aí eu fui e falei, meu, eu tenho que destruir isso daqui. Aí eu perguntei pro professor, falei, quanto tempo você demorou para dominar o Google aqui? Ele, se você focar uns 2, 3 meses. Aí eu falei, caramba, né? Falei, tá bom. Aí eu sentei, aí eu tinha alguns clientes ainda de social media, né? Aí eu cheguei pro meu cliente e falei assim, vamos fazer, eu faço um site aqui para você e a gente vai fazer o Google para você e vamos ver se vai dar certo. Aí, meu, no primeiro mês, assim, o cara investindo R$ 300, voltava, tipo, 5 mil. Aí ele ficou mó feliz, né? Ele, pô, aí eu falei, eu acho que eu tô começando a aprender a fazer isso aqui, tá bom, né? Aí comecei a fazer. Aí, como os clientes lá eram muito pequenininhos, eu comecei a correr atrás de ir para agências maiores, porque eu falei, eu preciso aprender investindo. Como eu não tenho dinheiro para investir, eu preciso investir o dinheiro do outro, né? E eu não era muito boa de sair, tipo, prospectar cliente, essas coisas assim, né? Aí eu fui para uma agência maior. Aí lá, sim, a gente trabalhava com verbas de 10 mil, de 20 mil, 50 mil reais por mês. Aí eu fui ver, vamos ver se eu sou boa mesmo nesse negócio, né? Aí eu comecei a fazer... Aí não era mais negócio local, já era e-commerce? Como que é? Não, negócio local. Porque eram aquelas agências full service, né? Então eles vendiam site, post, identidade visual, offline, tudo, PDV, tudo. Então, a maioria dos clientes, tinha cliente de e-commerce lá, mas a maioria era negócio local, né? Não era uma agência de performance, né? E aí, foi aí que eu até fiquei pensando na época, né? Eu falei assim, caramba, eu tenho os meus clientes, eu já tenho os meus clientes que era de social media, que tava todo mundo migrando para ads, né? Eu falei, não quero mais fazer arte, eu quero só fazer campanha. Aí os meus clientes, como tava dando resultado, eles, não, vamos lá, o que você falar que é para fazer, a gente faz. Aí entrei na agência, né? E como eu me dedico bastante, estudo bastante, eu ia me destacando rápido, assim, sabe? Nos lugares onde eu ia trabalhando. Eu não sou muito desse jeito de queimar a ponte, sabe? Não vou mais, vou fechar aqui, não quero mais voltar para cá. Não, eu sempre tentei encerrar os relacionamentos com agências ou com clientes da melhor forma possível. E que assim, eu queria que a pessoa, eu sempre trabalhei de uma forma que a pessoa, se eu sair, a pessoa vai ficar triste de eu sair, sabe? Então, para mim era dessa forma, assim, né? Aí, nessa agência, eu fui me destacando já, assim, na parte, já estava ajudando o pessoal a aprender, né? Eu chegava em casa, eu trabalhava das 9 às 18. Aí eu chegava em casa, eu descansava, aí eu trabalhava nos meus clientes, estudava, e aí depois ia trabalhar, tipo, eu ia dormir meia-noite, 2 horas da manhã, estudando e trabalhando para os meus clientes. E aí, eu fui me destacando, e aí só que conforme você, tipo, quando você trabalha nessa dupla jornada, não é fácil, né? E com os meus clientes de tráfego, né, os meus clientes de freelancer, como a gente chamava, né, eu já estava ganhando mais do que eu ganhava na agência. Só que eu tinha medo de pegar e falar, vou sair da agência e vou ficar sozinha, né, pô, não sei se eu sou capaz, né, sempre fui um pouco insegura, assim, nisso. E aí foram os clientes sempre indicando um ou outro e a quantidade de clientes foi aumentando. Eu comecei a trabalhar com Google Grants, peguei um freelancer de Google Grants, e aí eu falei, agora eu tenho que ver se eu sou boa mesmo de Google, porque o Google Grants, ele tem algumas regras, né? Então, por exemplo, o CTR dos anúncios, eles não podem ser menor do que 10%, senão a conta bloqueia, né? Aí ele para de encerrar. Então, mas é search CTR, aí, né? Só search, só search. Uhum. Eu sempre gostei muito de search, assim, sempre fui muito boa de search. Aí eu falei, beleza, vou... Aí na hora que eu comecei a trabalhar com esse Google Grants, que era um cliente meu de freelancer, indicação, eu vi que eu fazia bem o Google, né? Os clientes que estavam na agência que eu trabalhava, que era uma agência grande, quando eu cheguei lá, a galera meio insatisfeita com os resultados de Google. Aí eu chegava e falava, não, gente, vamos fazer tal coisa, tal coisa. E aí melhorava as campanhas dos clientes, né? Por exemplo, às vezes eu chegava lá, tinha
muita campanha procurando por clique, ou então um cliente falando, eu quero estar na primeira posição do Google, quero estar na primeira posição do Google. Só que às vezes a pessoa não sabe explicar para ela, tudo bem, você vai aparecer na primeira posição, só que você tem que aparecer para a pessoa certa, né? Então, deixa eu fazer a minha estratégia aqui. E aí eu fazia a estratégia mais focada em conversão, e aí depois eu comparava para o cliente, você gastava tanto e você tinha poucas conversões. E agora você gasta menos do que você gastava antes e você está tendo mais conversões. Vamos manter essa estratégia? Ele, não, vamos. E aí o cliente passava a ficar satisfeito. Aí eu falei, eu acho que eu sei fazer isso daqui sim, então tá bom. Aí eu fui indo. Só que aí chegou um momento que eu estava muito cansada, né? Porque eu trabalhava nessa jornada dupla de agência, cliente e estudar. E aí eu via que algumas campanhas minhas, dos meus clientes, estavam perdendo performance, sabe? Aí eu chegava de noite, por exemplo, aí eu falava, então eu tô cansada, eu vou dormir. Aí eu ia dormir, acordava às 5 horas da manhã para trabalhar para os meus clientes de cabeça fresca, sabe? Aí eu trabalhava lá às 5 horas da manhã e foi melhorando, mas eu falei, eu não sei se eu vou conseguir segurar, né? Aí naquela semana, aí eu já tava pensando em pedir as contas, né? E só que, né, não querendo abandonar a agência. Aí na semana que eu falei assim, eu acho que, não dá mais, eu tava mal estressada com o cliente, que eu não tava conseguindo ter o resultado que eu queria. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou pedir as contas. Naquele mesmo dia, eu recebi uns 5 telefonemas de indicação de cliente. Uma agência que eu trabalhei antes me chamando para ser sócia, um outro cliente que tinha indicado mais 2, aí veio o pessoal falando, fechando comigo, eu falei assim, nossa, se eu sair agora eu vou estar ganhando mais do que eu estava ganhando com a agência e os freelancers. Falei, vou pedir as contas agora. Aí eu fui lá pedir as contas, fiz o aviso prévio com o meu chefe para ajudar ele, né? Você era CLT? E eu era CLT. E aí eu larguei isso. Daí foi em fevereiro agora desse ano que eu larguei a agência. E aí logo depois veio a pandemia. Aí eu falei, putz, que medo, né, dos clientes saírem, né? Agora, a maioria negócio local pode fechar, né? E aí os meus clientes falaram que não, se a gente parar, né, com o que você está trazendo pra gente, aí sim que a gente vai falir, né? Então, você vê que a parceria de tráfego com o negócio local era uma coisa que, assim, ajuda o cliente. Então, ele não tiver mais como um funcionário ou como alguém que, tá ali só sugando você, alguma coisa assim. Mas não, você traz o resultado para ele. Então, ele não quer cancelar com você, ou ele vê o valor, né? Então, e os clientes que não viam, ou que, não tinha uma sintonia, assim, mais comigo, eu comecei a aprender a dizer tchau, né? Eu vi que, eu tinha potencial de crescer, eu vi que eu tinha bons resultados, acima da média do que eu via em agência, por fora. Eu falei assim, eu vou começar a me valorizar. E aí, esse ano foi um ano de virada para mim, porque eu falei, vou investir em mentorias, entrei no Profissão Tráfego, entrei no 7 em 12, entrei quase todos os seus produtos, né? Aí eu falei, vou investir aqui, entrei em umas outras mentorias, e aí eu fui direcionada a começar a delegar. Elisa, você tem uma quantidade legal de cliente, você precisa começar a aumentar seu preço, porque até então eu cobrava muito baratinho. Aí você precisa aumentar seu preço. E aí eles falaram pra mim, teve um cliente que falou assim, poxa, você traz mais resultado do que a agência, você... Só que eu falei assim, na minha cabeça era assim, eu não faço arte, eu não quero mais ter esse modelo de negócios que eu via, né? Quanto mais clientes eu tivesse, se eu tivesse que fazer arte, fazer site, fazer tudo, eu ia ter que ter mais mão de obra, né? Então, para mim, a conta não fechava, sabe? Eu falei assim, eu quero ter profissionais bons comigo, pagar bem esses profissionais para eles quererem ficar comigo, mas focar só em ads, né? Que é o que eu gosto, é o que eu domino. E aí o cliente, mas agora você vai fazer menos, né? Na época que eu estava transitando, eles, você vai fazer menos, mas você vai cobrar mais, né? Aí eu falei assim, caro pra mim eu falei, caro pra mim é você pagar o valor que você estava gastando com outros profissionais tendo tudo e não ter resultado. Eu prefiro que você me pague o valor que é justo e eu te trazer resultado. E aí as coisas começaram a rodar dessa forma, né?
O cliente ficou, ainda teve resultado, cresceu e não larga mais, né? Esse é o legal do negócio local, né? O cliente ele é muito fiel, né? É diferente um É. pouco do infoproduto que a pessoa, tipo, é aquele white people problems, né? Você investiu 10 e voltou 100. Aí o cara tá puto. Agora, se você. Aí no negócio local, não. Se ele, o que ele investe, ele vê o retorno, ele já fica feliz, né? Então, Quanto você cobrava antes e para quanto você foi, assim, em média, em um negócio local? quando eu comecei, eu cobrava R$ 500, R$ 600 na gestão de tráfego. Quando eu tava começando, né? Aí, conforme eu fui adicionando o Google, quando eu fui aprendendo mais e trazendo o resultado, aí eu fui subindo. Aí eu subi para 800, depois para 900, 1.000 e pouco. E aí hoje eu cobro por plataforma, né? Então, porque é aquela coisa, né? Você está gerenciando, ele entra para você, ele não entende que você vai ter o dobro de trabalho se você trabalhar tanto Facebook quanto Google, Uhum. né? Para ele é tudo a mesma coisa. E aí eu separo, né? Eu falo, não, porque o negócio local não tem como você fazer como infoproduto de ficar pedindo comissão, porcentagem. O cara mal quer falar para você o quanto que ele fatura, porque ele não quer que você vislumbre na cabeça dele, você vai subir o preço porque ele está ganhando bem, e não que você vai ficar feliz com o resultado dele ou trabalhar em cima de metas e fazer o negócio crescer, né? Então eu cobro fixo e por plataforma, né? E aí dessa forma, poxa, eu consegui quebrar a barreira dos 10.000, passar e ir para cima. E aí a gente conseguiu um crescimento, assim, de fevereiro para cá, que foi quando eu larguei a agência, né? Eu mais do que quadrupliquei o faturamento que eu tinha, né? Que massa. E só crescendo agora, né? A gente vai modelando, né, o negócio, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo aonde a gente pode melhorar em questão de contrato, aonde que a gente está errando com algumas coisas de gestão mesmo da empresa, né? Porque você para de olhar você como um profissional freelancer, né? Você para de olhar como um salário e começa a olhar como uma empresa. Daqui a pouco eu vou precisar trazer um outro gestor. Daqui a pouco eu preciso começar a pagar, subir minha empresa para ME e pagar imposto. Então, tudo você tem que começar a ajustar para você não sair no prejuízo, né? Não é simplesmente uma mensalidade mais, não é simplesmente eu faço aqui para você por tanto aqui, cabe no seu bolso, beleza. Não, você tem gastos, você tem que pensar na sua hora de trabalho, né? Então, dessa forma, você vai se ajustando, né? Então, hoje eu estou nesse processo, ajustar a minha agência para poder trazer mais clientes, crescer, né, o faturamento, melhorar o faturamento e deixar tudo redondinho, montar todos os processos, né, internos para eu poder conseguir trazer mais clientes e até treinar uma equipe, né. Sim, eu também tô nesse ponto. Não é fácil. Porque tá bem zoneado, assim, né? É difícil fazer os processos todos, mas... E como que tá hoje a sua estrutura? Você ainda consegue dar conta de quantos clientes? Você já tá com mais gente? Como que é? O meu noivo, ele tá me ajudando, eu treino ele e ele tá trabalhando comigo, então hoje ele já consegue fazer bastante coisa que para mim era uma rotina meio cansativa, ele já consegue fazer para mim. E eu quero mais futuramente trazer mais uma pessoa, agora esse ano ainda, trazer mais uma pessoa. Mas eu ainda sou bem centralizadora, assim, sabe? Eu gosto de fazer tudo, sabe? Eu gosto de ficar em cima, eu sou bem chata com resultado, com perfeição, assim, sabe? Uhum. Então, eu fico em cima de tudo, assim, sabe? Então, pra mim E é aí, difícil largar um sim. pouco o osso, delegar, sabe? É total, para mim também. E aí hoje você tá com clientes de lançamento ou é focado totalmente em negócios locais? Eu fiz lançamentos, né? Em fevereiro, quando eu entrei em mentorias, foi para aprender lançamento, né? Porque até então eu falei assim, até então eu faço negócio local, eu não sei fazer lançamento, né? E aí nas minhas mentorias, eles, não, lógico que você sabe fazer, olha o que você está fazendo aqui no Google, olha a sua gestão de tráfego, você faz lançamento numa boa. Aí eu comecei a destravar um pouco isso também, né? Aí eu peguei alguns lançamentos, gostei, mas, assim, o que eu vi, assim, um pouco do mercado de lançamento?
o pessoal ainda é muito amador, assim, sabe? A pessoa, tipo, porque o pessoal, ele sai de uma outra profissão e entra para o marketing digital, vamos ganhar dinheiro, vamos lançar um curso aqui, vamos ganhar dinheiro. Só que eles não entendem que tem toda uma estratégia e essa estratégia tem um preço, né? E aí, quando você entra lá como gestor de tráfego, a pessoa, as agências de lançamento, ou os experts, eles acham que você tem que montar absolutamente tudo para ele, o curso dele, tudo para ele. Só que não, você tem que fazer a parte de tráfego, você tem que fazer a gestão do tráfego. E aí, por a pessoa não ter essa noção de criativo, de site, de processos internos de marketing digital, de tráfego, de site, de tudo, se acontece algum problema no lançamento, eles não conseguem entender de onde vem, como resolver, e aí acaba ficando tudo nas suas costas. E quando você é coprodutor, vale a pena. Agora, quando você ganha um fixo, não vale tanto a pena, entende? Uhum, sim. Então, isso foi uma coisa que hoje eu pego o lançamento, mas eu tenho que ver se a equipe realmente está bem alinhada, se o expert entende do que ele está falando, se o investimento vai compensar para mim em questão de retorno da comissão, alguma coisa assim, e se a equipe sabe o que está fazendo. Porque não depende só do tráfego, né? Depende de tudo. Então, todo mundo tem que saber o que está fazendo, senão não dá certo. Então, eu pego o lançamento nesses pontos, mas eu tenho bastante. Eu gosto muito de negócios locais. Eu demorei, assim, antes eu ficava pensando, como que eu vou escalar negócio local, né? Porque até então eu cobrava barato, né? Eu cobrava 500, 600, 700 reais. Eu falei, como que eu vou escalar isso? Como que eu vou ganhar 1 milhão por ano cobrando isso? Não dá. Mas aí eu fui desbloqueando isso e vendo o valor do meu trabalho, o cliente feliz em pagar o valor que eu acho justo e que vale para mim, pelo resultado, pela parceria, porque, por exemplo, os clientes que mais gostam de trabalhar comigo os caras que já quebraram a cara com agências full service, são esses caras, porque investiram, uma boa grana, fizeram site, fizeram tudo, na hora que chega na hora de fazer o tráfego, não dá certo. Então esses caras vêm puto pra mim, eu falo, não, vamos resolver, assim, aí eu mostro passo a passo o processo que a gente tem que fazer, e aí explode. Eu peguei um cliente que foi logo que eu pedi as contas, né, um dos primeiros, assim, era uma construtora, né, lá do sul do Brasil, o cara de longe, assim. E aí ele falou, eu investi 15 mil já em tráfego, você tá falando que eu tenho que fazer Google, eu já investi 15 mil no Google, não resolvi nada, não fez nada. Eu falei, não, vamos lá e tal. E aí o cara, tipo, com medo, assim, do preço que eu tava cobrando, né? Eu tava cobrando, na época, 1.200 por plataforma, né? Aí ele, não, tá muito caro, não sei o que. Eu falei, vamos fazer, se você não gostar, você cancela, beleza. A gente, né? Falei, vamos fazer o contrato mínimo aqui de 4 meses, se você não gostar, você tá livre. Aí ele, tá bom. Aí no primeiro mês, a gente não tinha nem investido todo o valor no Google ainda, tinha investido uns 600 reais ainda. Ele fechou um contrato de 180 mil. Aí ele falou, ele também é outro cara que não larga mais, que tá super feliz, que a gente vai fazendo, né? Então, aquilo. O negócio local é muito aquela coisa assim, você tem que se preocupar e pensar como o cliente do cara. Como que o cliente vai procurar aquele serviço? Como que o cliente chega no cara? O que o cliente quer saber? Né? Então, a partir do momento que você entende o cliente do negócio local, aquele cliente, você consegue desenvolver uma estratégia assertiva e trazer resultado para ele. Né? E não ficar só naquela coisa de tipo, post, né? Eu não digo que, tipo, você não tem que fazer Facebook para negócios locais, não é isso, cada negócio é um negócio, mas você tem que primeiro priorizar ali o fundo do funil. Quem que é o fundo do funil? É quem está procurando pelo seu serviço. Se você vai começar no topo do funil, a pessoa que não sabe nem da necessidade do seu serviço, não faz sentido esse tipo de estratégia, sabe? Eu gosto de trabalhar, eu falei, na hora que você dominar o fundo do funil aqui, aí você expande, vai pro meio, vai pro topo, né? E aí isso é uma visão que eles nunca tiveram, assim, sabe? Então, por isso que... Às vezes o cara vem querendo aumentar o número de seguidores, assim, tipo, e você tem que explicar que não é isso e tal. Exato, eu chego nele e falo, mas por que você quer mais seguidor? Porque eu quero mais paciente.
Aí eu fiz, tá, mas o seu paciente, ele te procura no Facebook? Quando você precisa de um médico, você procura no Facebook, no Instagram? Ou você procura no Google, né? Aí ele, no Google. Eu falei, você quer saber onde tem um médico que atende a sua necessidade mais perto de você? Onde você vai procurar? No Google. Eu falei, então você tem que estar no Google. Aí a gente vai lá, monta a estratégia de Google para ele, e aí, lógico, a gente vai lá, faz remarketing no Instagram, no Facebook, né? Por exemplo, teve um outro cliente que era de plano de saúde, né? Aí eles precisavam de plano de saúde, eles vendiam plano de saúde para o Brasil todo, né? Não tinha um escritório e eles precisavam vender. E aí eu sempre nesse pensamento, aonde que o cliente dele tá? Né? Quem não tem plano de saúde tá onde? Eu falei, tá no hospital público, né? Aí eu fazia campanha de Google Ads para eles, para quem estivesse procurando por plano de saúde. E aí eu fazia, tipo, pins em hospital público, assim, e falava, planos de saúde, por um preço, você tá cansado de esperar, aí, mau atendimento, não sei o quê. E aí a campanha explodia. Aí o cara, como que a gente nunca pensou nisso e tal? E aí era bem legal, assim. São clientes, eu gosto bastante de nicho de saúde. Negócio local é legal demais. Eu piro. E você conseguiu focar só em ads, assim? Porque eu imagino que eles tenham a dor do design, a dor do conteúdo, do que postar, e como você ajuda eles nisso, assim? Porque é difícil, né, eles acharem o social media, assim, como que você lida com isso? Exato. Eu tenho designers parceiros, né? Então, se às vezes o cliente, quando eu comecei a trabalhar como freelancer, a gente fazia aquela questão do time dos sonhos, né? O Dream Team. Então, o que o cliente ele via? Ele, eu tenho aqui um designer muito bom, aí ele chamava o designer, ele chamava o especialista de inbound e ele me chamava de tráfego. E aí a gente trabalhava com o time dele, né? Aí quando ele não tem esse time, ele não tem um designer, ele não tem alguém, eu indico os meus parceiros, né? Mas eu ainda faço site, porque eu sou bem chata nessa parte de estratégia. Então, como eu faço o Google, o site ele tem que estar muito alinhado com o que a gente está oferecendo, né? Com o serviço, com o que a gente está fazendo. Então, eu ainda faço sites para eles, caso eles não tenham um bom, né? Aí você cobra parte. Cobra parte. Aí eu faço o site e presto a parte do tráfego. Mas é aquela, se eu não fizesse site, eu ia terceirizar com um parceiro, né? O cliente, ele paga o designer contrata o designer por fora, o indicado meu ou não, e aí a gente trabalha todo mundo junto, né? E aí consegue trazer um resultado para ele, né? Onde você constrói os sites? Eu faço no WordPress com Elementor. Elementor, sim. Ô Isa, e voltando um pouco assim no tempo, tipo, você fez rádio e TV, o que aconteceu entre a faculdade até você virar social media, assim? Você trampou com isso ou foi direto? Como que foi? Trampei, eu trabalhava de editora de vídeo de casamento. Era bem treva. Eu ganhava por vídeo também, né? E aí, tipo assim, o problema foi grana, assim, eu olhei, assim, pro mercado, eu fiz algumas entrevistas no SBT, na Rede TV, para entrar, só que era um mercado, assim, que você não ia ter, eu vi que eu não ia ter vida, não existe sábado, domingo, feriado, não tem essa, e não se ganha muito, tipo, para você crescer, você tem que ter muito aquela coisa do quem indica você, para você entrar também tem que ter quem indica. E aí você vai partir, quando você não consegue entrar nas emissoras, você vai partir para as produtoras. Nas produtoras você ganha muito pouco, tipo, 1.000 e pouquinho, é muito pouco. Eu falei assim, cara, eu pago mais caro nisso do que a minha própria faculdade. Minha faculdade é mais cara do que eu vou ganhar de salário, não faz sentido. Aí eu fui empreender, montar e-commerce e tal, e aí eu fui... O e-commerce você largou em um certo momento. Larguei, porque eu tinha um sócio, né? Ele entrou comigo, mas ele não conseguiu manter, né? E aí eu não tinha como pegar toda a grana que eu ganhava de lucro do e-commerce e reinvestir nele, porque eu precisava pagar minhas contas. Na época eu não tinha tanta grana, né? Então eu falei, a conta não fechava, né? Chegou um momento que eu trabalhava, por exemplo, enquanto eu trabalhava no canal, eu ainda tinha o e-commerce, né? Então eu chegava do canal de trabalhar e embalar pedido, aí eu tinha que fazer social media, eu tinha que pensar em tudo isso para vender, né? E aí eu olhava no final das contas, tipo, tinha dado R$2.000, assim, aí eu falei,
Eu ganho mais prestando serviço e trabalhando de forma mais saudável do que com o e-commerce, né? Então, se eu não precisasse de ter tanta mão de obra de estoque, por exemplo, hoje eu penso, pô, um dropshipping seria uma ideia legal. Ou, por exemplo, tem um monte de empresas de camiseta, por exemplo, de estampa, que eles mesmos fazem a logística de enviar para o cliente, né? Então, é uma forma mais... A reserva A mesmo. reserva, exato. É que a da reserva ainda tem um custo caro ali, né? Então, você tem uma margem de lucro baixa. Então, você pensar no tráfego ali, quanto que você vai gastar para vender uma camiseta, mais o custo da camiseta, pode ser que não compense, depende, né? Então... Isa, como que você fez? Por que você começou como social media? Porque eu acho que às vezes é um primeiro passo legal, né, para quem está querendo entrar no digital e antes de entrar de cabeça no tráfego, que talvez seja um pouco mais Mais complicado, simples, né? social media é um pouco mais simples, assim. Sim. Como que você entrou nisso? Como que era o seu trabalho? Como que foi Foi, no foi começo? muito pela necessidade, né, do e-commerce, né? Como que eu ia divulgar os produtos. Então, eu fazia a caneca, eu pagava um ilustrador super legal, assim, para ele fazer umas estampas bem diferentes. E aí eu fotografava os produtos do e-commerce e aí eu pensava, eu tenho que divulgar. E não adianta só colocar lá o produto no Instagram, né? Então eu fazia vídeos dos produtos, eu fazia... por exemplo, tinha umas canecas do Harry Potter, eu fazia uns videozinhos da caneca enchendo sozinha, com stop motion, e eu ia montando. Tinha várias ideias lá, ia fazendo. E aí o pessoal foi gostando, foi crescendo a rede social da loja. A loja, ela dava um resultado bom, assim, sabe? O problema é que, por exemplo, caneca, né? Eu vendia uma caneca mais ou menos por R$ 29. Para fazer sentido o tráfego para mim, eu tinha que vender num pedido de um cliente pelo menos 2, 3 canecas para poder ter um lucro maior, né? Então, por exemplo, quando a gente fazia o tráfego lá, a gente investia 1.000 e voltava 10.000 da loja. Só que aí você tira material dos produtos, você tira o valor do tráfego, você tira o valor da agência, que eu pagava na época uma agência, não fazia tráfego, né? Então, o lucro era pequeno, sabe? Tipo, o retorno era pequeno. Então, e como a caneca não é uma coisa que você compra várias de uma vez, você compra uma porque você achou legal, não compensava tanto. Hoje eu acho, por exemplo, um e-commerce de camiseta, eu acho que é mais lucrativo, por exemplo, do que o de caneca. Mas tem um monte de e-commerce aí que vende caneca que vai super bem também. Depende, né? Social media mistura um pouco com analista de conteúdo, né? Sim, sim. Não E eu, assim, é mais do que postar e gerenciar, né? Tipo, também é pensar no conteúdo ali da rede e tal. exatamente por isso. Não podia simplesmente colocar a foto da caneca. Eu tinha que montar alguma coisa legal que fosse viral, um meme, alguma coisa. Aí, como era focado em cultura pop, era bem fácil de fazer, assim, era bem legal. Eu me divertia fazendo, era super da hora. Mas Sim. eu não... Eu via, assim, que, tipo, eu gostava de fazer, mas eu não era tão criativa assim, sabe? E quando eu entrei na agência e eu fui vendo a questão da estratégia e dos anúncios e tudo mais, eu vi que eu gostava mais da parte estratégica, da parte lógica, da parte... não tanto da criativa. Aí por isso que eu fui largando um pouco mão do design, né? Massa, muito massa. Pessoal, se tiverem perguntas para Isa, pode mandar, tá? Na interrogaçãozinha ali embaixo. Ô, Isa, eu tenho Manda aí, uma manda aí. curiosidade. Você espelhou o logo para ele aparecer certo aqui no Instagram? Aham, aham, Ele tá ao contrário quando você olha aí? aham. Minha camiseta, ela tá ao contrário, ó, tá vendo? Mas aí Então, aqui eu espelhei. ó, meu quadro, assim, né? Fica ao contrário. É muito bom. Aham, é o hackzinho. É. Ai, ai. Ô, Isa, e que você acha importante, assim, quais são os seus diferenciais para você ter dado certo no tráfego? Quais são os seus pontos fortes? Por que deu certo, assim, a Isa? Eu acho que deu certo pela minha perfecção. Eu sou um pouco perfeccionista, mas não a ponto de não fazer porque não tá perfeito. Mas eu sou muito chata com a questão da qualidade, né? Porque quando eu via cliente insatisfeito onde eu trabalhava, eu ficava mal.
Eu odeio ouvir crítica, assim, tipo, Isa, você fez um negócio ruim. Putz, cara, você quer me ver mal, é isso, É. sabe? Eu saber que eu não durmo à noite, se eu ver que eu poderia estar fazendo um trabalho melhor do que eu tô fazendo, sabe? Então, eu acho que isso foi um dos pontos principais, né? Porque eu via que eu poderia melhorar, então eu corria atrás de melhorar. E meu jeito de aprendizado era esse. Eu preciso trazer esse resultado aqui. Eu preciso eu preciso aprender Google. Então eu vou aprender Google. O que eu preciso? Que é? Na época que eu estava começando, eu ouvi o Sobral, todo mundo falando, otimizar. O que é otimizar, gente? Aí eu ia lá, aí eu falava, otimizar isso que eu já estou fazendo, né? Tipo, eram algumas mudanças ali na campanha que você vai melhorando os resultados, né? Aí eu, poxa, que da hora, né? Se eu fazer a campanha durar menos, não tem nenhuma conversão de madrugada. Então, eu pausar a campanha de madrugada tá melhorando os resultados, é uma otimização. Aí na hora que eu entendi isso, eu falei, que legal. E aí eu comecei a estudar muito, assim. E aí eu como que eu abaixo o custo por aquisição ali dos leads dos clientes? Eu tenho que mexer nisso, eu tenho que ver os criativos, eu tenho que criar novos anúncios, eu tenho que colocar públicos de observação, o que mais que eu tenho que fazer aqui para poder trazer esse resultado? Eu ia aprendendo, fazendo, né? Então, só estudar, sentar, estudar e não fazer, para mim não funciona muito. Então eu uni muito isso, a vontade de dar resultado, né? Eu gostar do elogio, eu gosto de elogio, então mais com essa parte de estudo foi acho que o que Sim. deu bom, assim, né? A gente tem um perfil parecido, assim, né? De ser perfeccionista. É complicado mesmo. Eu lido meio mal com críticas, assim. Tipo, Eu também, nossa, eu odeio, sim. fico chateada. Mas é E por aí isso que a gente é perfeccionista por isso, né? Para não ouvir a crítica. exato. Que a gente não gosta. Se a coisa não tiver boa, que não seja por minha culpa. Não que eu vou jogar a culpa em outro. Porque isso também é um ponto que, tipo, eu pego muito mal, assim, em perfis profissionais. Quando eu estava procurando pessoas para trabalhar comigo, eu via muito isso. Quando tem um problema, como que você lida com isso, né? A culpa é sua ou a culpa é sempre do outro? Né? Mas o outro... Não, sabe? O que você fez de errado, assume aqui, vai e melhora, não erra mais. Mas entenda o processo, entenda o porquê. Por que está dando errado, né? Isso, por exemplo, lançamento, por que o lead está caro, né? Não é a culpa de quem, mas o que está fazendo, o que está influenciando isso. Saber analisar isso e arrumar é parte de um bom gestor de tráfego e de uma boa equipe de lançamento, né? Todo mundo saber analisar isso e entender da onde que vem o problema para poder trazer o resultado, né? Nossa. Isa, você parece ser uma pessoa muito disciplinada, assim, né? Porque é muito difícil tirar tempo de estudo quando você tem uma jornada, imagina duas. E como que é hoje a sua rotina, assim? Você ainda consegue separar um tempo de estudo? Como que você se programa? Como que é seu dia a dia, assim? Hoje eu confesso que eu estou estudando menos, assim, eu não estou mais tanto como era antes, né? Mas não que eu saiba tudo, né? Você sempre está aprendendo. Mas eu, por exemplo, umas 2 vezes por semana eu paro e vou assistindo alguns tutoriais, algumas coisas, tipo, entro lá no Profissão Tráfego, vou assistir lives, esse tipo de coisa. Às vezes deixo a live rolando enquanto eu trabalho e aí eu vou pegando algumas coisas que eu vejo que eu não estava sabendo fazer ou que eu posso aplicar. E aí eu já também corro aplicar. Né? Por exemplo, outro dia eu estava no Instagram, aí eu vi um post do Tesman falando sobre públicos de observação. E aí eu falei, nossa, públicos de observação, legal, né? Aí eu já fui lá, olhei, já apliquei, já comecei a escalar as campanhas baseadas no público de observação e começou a dar super certo. Então, estudo, ele tá muito nisso. Você tá na rede social fazendo o quê? Você só tá vendo meme? Pô, vai aprender Sim. alguma coisa e aplica aquilo. Senão também não é aprendizado, né? Você viu que existe aquela coisa e não aplica, não adianta nada também, né? Sim. Nossa. Mas no começo era tenso. No começo por exemplo,
tinha uma live, alguma coisa assim que eu precisava assistir para aprender alguma coisa. Aí era meu dia de plantão na agência e a live começava às 8 horas, 7 horas da noite. Aí eu ficava na agência para assistir a live e eu só ia embora depois. Aí, para não perder, não ficar no carro, né? Então eu ia fazendo dessa forma. Como eu acho que eu gosto muito do meu trabalho, para mim não é ruim estudar, sabe? Então eu tô no momento tipo de folga, tô no domingo, às vezes aqui em casa, e aí eu penso em alguma coisa, eu quero aplicar, eu corro procurar alguma informação sobre para eu aplicar e aprender, e aí acaba indo, tipo, o trabalho acaba sendo prazeroso, sabe? Massa demais. Olha lá, Qual foi qual foi sua maior dificuldade no início da gestão de tráfego? a maior dificuldade? Acho que no início, eu sinto que assim, eu perdi bastante tempo com relação, por exemplo, eu era social media e eu queria aprender campanha. Então, na época, eu não sabia que existia, por exemplo, a Sobral fazendo live toda semana, Thiago Tesman, todo esse conteúdo todo que tá aí, sabe? Então eu perdi bastante tempo nisso. Então eu ficava comprando, às vezes, uns cursinhos, ou então procurando escola, ou curso presencial, tipo, nada a ver, Que, né? que curso presencial que você fez em São Paulo? Eu fiz na Go Back. Já ouviu falar? Não. Eles treinam o pessoal do Google, é treinado lá nessa escola. É Legal. muito boa mesmo. Eu não me Que massa. arrependo, tipo, em nada, assim, de ter feito lá. Foi um curso, tipo, curto, eu fiz de Ads Expert, né? Então, ele falava bastante, era o curso mais completo de Google Ads deles. E, meu, foi, assim, sensacional, assim. Depois eu assistindo as aulas do Tesman, assistindo o que as outras pessoas falam, era tudo que eu já tinha aprendido lá, né, num curso mais rápido relativamente. E só que é aquela, né? O curso acaba, esses presenciais você não tem um suporte que você tem com curso online, por exemplo. Você pode ir perguntar, você tem um grupo do Facebook, você tem como assistir a aula de novo, né? Não é assim, né? Então hoje eu Legal. sou muito mais fazer um curso online, né? Boa. Isa, quanto tempo você é gestora de tráfego? Uns 2 anos, é isso? Tipo, Eu comecei a fazer anúncio foi em 2017 mesmo, uhum, 2017, por aí. Que massa. aí eu fiquei mais focada em anúncio mesmo. Boa. Ó, o que a Isa recomenda para quem está começando? Eu recomendo estudar e aplicar. Estudar e aplicar, estudar e aplicar, estudar e aplicar. Por exemplo, quem está começando, às vezes eu recebo bastante perguntas assim, como que você prospecta? Como que você conseguiu seus primeiros clientes? Só que como eu comecei como social media, relativamente um pouco mais fácil você pegar e mostrar um portfólio ali para ele e conseguir o cliente. Depois você colocar os anúncios. Mas, meu, vai trabalhar em agência. Eu acho que eu sou muito a favor das pessoas trabalharem em agência, assim, sabe? Porque você aprende com investimentos maiores, né? Às vezes, quando você fecha um delivery, alguma coisa assim, um cliente de delivery pequenininho, o cara não tem muito dinheiro para investir, então você não tem noção, né, de investimento, de tráfego mesmo, de resultado. E quando você vai para uma agência e você mostra que você é uma pessoa esforçada, que você quer estudar, que você quer aprender, eles valorizam bastante. Então, vai lá pô, você vai pegar clientes grandes, clientes que têm experiência, que tem experiência não, né, que tem investimento para você poder trabalhar, testar, errar, acertar e fazer, né? Então, tem equipe para você trabalhar junto. Então, eu Boa. acho que é um bom começo, você, tipo, mandar currículo em agências, né? Estudar e mandar currículo em agência. Boa. Ó. Isa, o investimento em ads é o cliente que define o valor? Como você orienta ele? Aproveitando, você tem um investimento mínimo para a pessoa, para pegar o cliente, né? Como que é essa parte de definição de budget? O investimento mínimo eu coloco como R$ 1.000, no mínimo, para um negócio pequeno. Mas ele varia muito. Vai no Google, como que ele funciona? Você não paga para aparecer, você só vai pagar se a pessoa clicar, né, no anúncio. E esse custo por clique no Google, ele varia do custo da palavra-chave, né?
Então, o que eu faço? Eu vou fechar com o cliente, eu faço uma reunião, vou fazer uma consultoria inicial com ele, eu já faço uma pré-análise ali do custo das palavras-chave dele. Porque aí, vamos supor, tem cliente que, vamos supor, um guincho, vai. Guincho é um nicho caríssimo no Google. Guincho, desentupidora, esses serviços mais emergenciais. É muito caro o custo do clique deles, é tipo 40, 50 reais. Aí você vai lá e fala pro cliente, investe R$ 1.000 aí de início, você caiu do cavalo, porque não vai dar para um dia. Então você tem que fazer essa primeira análise ali para ver quanto que mais ou menos é as palavras-chave desse cliente, para você poder passar o valor para ele, falar para ele, olha, no seu segmento eu não trabalharia com menos de tanto. Né, menos de X, Y, aí depende do cliente, né? Mas é uma média, nos nichos mais normais, assim, que o custo por clique ali começa com R$ 1, 2, sei lá, eu indico tipo R$ 50 por dia, mínimo R$ 30 por dia, por serviço que ele vai anunciar, porque também não adianta. Vai ser esse valor, eu vou anunciar minha loja inteira, ou então eu vou anunciar todos os serviços que eu presto. Não dá, é um serviço. Cada serviço ele tem a sua verba, né? Porque também, senão não vai trazer resultado. Você não consegue imprimir a quantidade de pessoas necessárias para poder trazer um resultado efetivo ali para o cliente. Sim. Muito massa. Isa, você já teve problemas com cliques falsos, com serviços emergenciais? Porra, é foda, hein? Ficar jogando fora os R$ 50. Tem que segmentar bem, cara. Não tem jeito. Para serviço emergência. Só que é aquilo. É o que eu falava para um cliente. Como que a pessoa procura pelo seu serviço? Vamos supor, guincho, vai. É meio básico, sabe? Tipo, não tem... do mesmo jeito que se a pessoa quiser agir de má fé, ela vai agir, entendeu? E a forma que eu tenho como fazer o quê? Eu vou negativar aquelas palavras-chave de buscas que não tem nada a ver, né? Mas se a pessoa tá fazendo de má fé, é aquela, tá gastando dinheiro, mas o Google tá vendo que meu anúncio é relevante, porque ele tá clicando no meu anúncio. Então a minha nota lá, ela vai melhorando e meu custo por clique vai abaixando. Então tem seus prós e contras, entendeu? Mas é difícil, sempre tem, né? Nesses casos, assim, mas não faz muita diferença, não. Sim. Você tá com quantos clientes hoje, Isa? Eu tô com 18 clientes. Caralho. E tá de boa, assim. Tipo, eu tô com 18 clientes, mas são clientes bem tranquilos. Eu demiti bastante cliente no começo do ano. Tirei os clientes que pagavam um pouquinho e não estavam aceitando o aumento. Ou clientes que não fazia muito sentido, por exemplo, tem cliente que é meio machista, as meninas que estão entrando aí, tipo, entendam que existe muito, muito disso, a pessoa não te leva tanto a sério porque você é mulher, alguma coisa assim, tem um pouco disso, então eu fui fui cortando os clientes que a galera não alinhava muito comigo, fui tirando o pessoal que pagava pouco e que não queria crescer, porque uma coisa é o cliente ser pequeno, mas ele quer crescer e ele é legal. Esse cliente você mantém, poxa, é uma pessoa que, é sua parceira, estava lá com você lá no começo, mas o cliente que quer ficar lá parado, não quer crescer com você, não quer crescer, então não faz sentido para você, ele vira uma âncora, né, ele vai ficar lá te amarrando, porque você tem que trabalhar no negócio dele, só que ele não cresce, você também não, então é melhor ele procurar por um gestor que atenda ali a necessidade dele, né? E aí você vai trocando e você vai melhorando ali e crescendo o nível de cliente, né? Muito massa. Então, o pessoal está falando aqui. Você tem uma vantagem, você deve ter mais clientes mulheres, né? Porque elas também nunca acham mulher, ou não? Você tem mais cliente homem? Não, eu tenho mais cliente homem. Mas assim, os meus clientes são clientes, é aquilo que eu falei, cliente que fica puto com o gestor de tráfego ruim, ou puto com a agência, ou puto com essas coisas assim, e aí quando ele chega, como que eu faço a minha primeira abordagem, né? A gente faz uma consultoria, então a gente senta, ele vai me mostrar, ele me fala sobre o negócio dele, não é aquela coisa assim, quanto que você cobra para fazer tráfego? O que você precisa? Vamos fazer uma reunião? Aí eu entendendo o cliente, eu consigo passar a minha visão estratégica para ele. Aí, com isso, ele já começa a me dar mais credibilidade. Então, ele já me vê com outros olhos.
Então, aí ele me contrata de uma forma mais fácil mesmo e aí ele vê valor, né, no negócio. Por exemplo, esse cliente de construtora, né? Poxa, o que essa menina aí entende de construção civil? Tipo, eu falo, não entendo de construção civil, mas vamos, né? Vamos fazer aqui. E aí, tipo, deu tudo certo, assim, sabe? E é uma pessoa que super me respeita, que me indica. Então, maioria é homem, assim. Legal. Você demora muito para pegar a linha assim de cada, porque assim uma coisa é fazer infoproduto, que geralmente é tipo ganhar dinheiro, saúde, os nichos são pré-determinados assim, né? Na maior Uhum. parte. E Sim. negócio local, putz, você tem construção, aí você tem encanador, sabe? Tipo, é tudo muito variado. Você demora para pegar o É. jeito de cada um, ou você já conhece vários nichos, Não, como que é? a lógica ela é meio que. O princípio é o mesmo, sabe? Só você precisa. É aquilo que eu falei, você tem que colocar. Meu cachorro. Ele tem que aparecer. Você se colocar no lugar do cliente, né? Então, quando você se coloca no lugar do cliente, e ele te explica isso. Eu pergunto para ele, como que o seu cliente te encontra? E aí eu vou entendendo o negócio dele, e aí sim eu monto a estratégia. E aí dessa forma que vai dando certo, né? Não ficar pensando naquela receita de bolo e vou fazer campanha para WhatsApp. E campanha para WhatsApp e já era. Né? Você tem que ir pensando dessa forma. Legal. E aí é mais tranquilo. Você trabalha muito com WhatsApp, assim, em negócios locais. Aí o cara que Trabalho. coordena, o WhatsApp dele, você não toma conta dessa parte, né? Não, não, é a equipe dele. Mas a Uhum. gente, por exemplo, tem algumas empresas que são grandes que a gente tem uma empresa que a gente contrata que ela grava as ligações, por exemplo, de telefone que vem do Uhum. Google. E aí com isso a gente consegue saber se a pessoa que está atendendo bem, se o lead está qualificado. O cliente consegue ter essa noção, assim, né? Então é bem legal. Muito massa. Né? E fora pelo WhatsApp, né? Então a gente vai trabalhando dessa forma. Por exemplo, o cliente, a gente vai entregando os leads e a gente vai sempre pedindo feedback. Para quê? Para não passar o mês e aí o cliente fala, mas o pessoal que chegou aí não tem nada a ver, sabe? Eu falo, não, você tem que me mandar você tem que me dar um feedback semanal ali. A gente vai conversando para nunca ficar desalinhado, né? Lógico, chega um momento que já vai indo melhor, assim, né? Mas o comecinho da campanha que tem bastante ajuste, a gente vai conversando semanal, diário ali no WhatsApp, para deixar tudo mais certinho possível para a qualidade dos leads, né? Massa. O pessoal tentando adivinhar a raça do cachorro. Vira-lata. Cachorro grande, pincher, pastor alemão. Quando ele era bebezinho, ele parecia labrador. Aí eu falava assim, não, é Brazilian Street Dog. É, Muito massa. Isa, valeu. Acho que o pessoal curtiu demais. Inspirou muito a galera. Parabéns aí. Muito profissional seu valeu. trabalho. É bem diferenciado mesmo. Obrigado. E não, se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, dá um toque aí, pode chamar lá no WhatsApp. No WhatsApp não, no Instagram. E, meu, comprem aí o curso do Felipe, que, meu, é muito diferente, assim, de todos os que eu já tinha visto no mercado. Quando eu entrei, foi uma das coisas que me chamou muita atenção, foi as masterclasses, as coisas que tem extra. Meu, é um divisor, assim mesmo, é muito bom, é muito diferente. Obrigado, Parabéns aí Isa. por todos os seus produtos, cara, porque o 7 em 12 é muito bom também. Meu, só feedback positivo para você. Você e a Fabi, em vários, em quase todos, assim. Para mim Muito falta o massa. Sparta ainda, mas a gente vai Tem que conversar entrar. depois que eu Sim. casar.